Eu conheço aqueles que eu escolhi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nós já chegamos na metade do tempo pascal. Isso mesmo, já 25 dias. Daqui a mais 25, já vamos celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Ontem, dia de São Matias, o evangelho lindíssimo, que eu falei para vocês que merecia que nós nos debruçássemos sobre ele e meditássemos em cada frase de Jesus para a nossa vida. Eu disse que aquele evangelho fazia parte ali da, vamos dizer assim, da última formação de Jesus para os seus discípulos, porque aquele evangelho ocorre na Santa Ceia, no lava-pés. O evangelho de hoje também ocorre lá no lava-pés. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus vai dizer para eles, que o servo não é maior do que o seu senhor. O servo não está acima do seu senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Com isso, ele está querendo ensinar aos discípulos: se eu, que sou vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, o nosso mestre, nos deu o ensinamento. Lavou a parte mais suja do nosso corpo, vamos dizer assim, porque é o que pega mais poeira, é o que passa, pelo menos na época de Jesus, era o que mais se sujava, nas caminhadas enormes que eles faziam. Hoje em dia nem tanto, porque a gente já tem o sapatinho fechado, que pode acontecer é um odor desagradável, Mas lavou. E Jesus vai também nos lavar, só que agora com o seu sangue. Ele vai dar a vida por nós na cruz e vai nos purificar daquilo que há de mais imundo em nós, que é o nosso pecado. Então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: vocês não são maiores do que o vosso mestre. Vocês não são maiores do que aqueles que os está enviando, porque a gente viu no evangelho de ontem, Jesus disse aos discípulos: ide e produzais frutos. Ele é quem nos envia para anunciar a boa nova. Ele é quem nos envia aos nossos irmãos para testemunhar o seu amor e para dar amor. Ele é quem nos envia, portanto, nós que fomos enviados não somos maiores do que aquele que nos enviou. Precisamos reconhecer o pouco ou nada que somos diante da mensagem que estamos transmitindo, diante daquele que estamos anunciando, diante daqueles que nós estamos levando para as pessoas. Jesus diz aqui que se nós tivermos consciência disso, de que não somos maiores, de que não somos melhores, não somos os mais importantes, e nós colocarmos isso, tudo que aprendemos com ele em prática, nós seremos felizes. E aí ele diz que ele não está falando com todos, apesar porque ali no meio do lava-pés, no lava-pés Judas estava presente e Jesus lavou os pés de Judas também. É interessante porque Jesus já sabia quem era o traidor. Jesus já sabia que Judas o trairia. Mesmo assim, ele realizou esse gesto de lavar os seus pés. Mesmo assim, Jesus deu todas as oportunidades para que Judas aceitasse a sua misericórdia, aceitasse a sua bondade, voltasse atrás naquilo que estava no seu coração. Mas Judas não voltou atrás, não aceitou essa bondade, esse amor que Jesus manifestava a ele. E interessante que hoje na missa o padre dizia, Jesus não condenou a ação de Judas. É interessante porque eu parei para pensar e de fato o amor de Jesus por nós é tão grande que nos constrange. Ele não nos condena mesmo. Ele sabe do que nós somos feitos, sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa falta de fé, da dureza do nosso coração, sabe tudo de nós.
De fato, ele não disse uma palavra que fosse dura para Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Assim como também não disse nada a Pedro, não julgou Pedro por tê-lo negado, que também foi uma traição. Então, Jesus aqui no Evangelho vai dizer, né, que ele não fala para todos isso que ele está dizendo, mas que ele conhece aqueles que ele escolheu. É tão lindo saber-se amado, reconhecer-se amado, reconhecer-se escolhido por Jesus para um propósito, para uma missão. É muito lindo, é maravilhoso saber disso. E aí Jesus vai dizer que aquele que comeu do seu pão levantou contra ele o calcanhar. Aqui ele está falando de Judas, que comeu no mesmo prato que ele, que molhou o seu pão no mesmo prato que Jesus, mas que nenhum desses gestos foi suficiente para mudar a decisão que já estava no coração de Judas. Aquele que comeu o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus experimentou todas as nossas dores. E uma das piores dores é a dor da traição. E só quem tem poder para nos trair são aqueles que estão próximos a nós, os nossos amigos, os nossos familiares, porque conhecem a nossa vida, conhecem inclusive o nosso ponto fraco. Por isso eles têm poder para nos trair. Diferente dos inimigos contra quem nós já estamos completamente revestidos de uma armadura para não sermos machucados por eles. Contra os amigos a gente não constrói muros, né? Não se defende. Por isso eles podem trair. Quantas traições nós também não temos cometido contra Jesus, nós que também somos íntimos deles. Não falo nem dos que não têm conhecimento de Deus, dos que não têm intimidade com Jesus, dos que não o amam, dos que não o conhecem. Falo de nós mesmos que temos intimidade com Ele, que já caminhamos com Ele, que rezamos, que fazemos propósitos de mudança, nos comprometemos. Comemos do seu pão e levantamos contra Ele o calcanhar. É lamentável que sejamos tão fracos. Mas, na nossa fraqueza, podemos contar com o auxílio do Espírito Santo, que nos reveste dos dons necessários à nossa salvação, à nossa real mudança de vida. A este auxiliador, nós podemos recorrer todos os dias. Estamos às portas de Pentecostes. É hora de intensificarmos as nossas orações, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós e derrame sobre nós os seus dons, para que, estando revestido desta graça, nós não neguemos mais a Jesus, não levantemos mais o calcanhar contra Ele. Que o Senhor nos dê o seu Espírito. Tchau, tchau.